Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo vai para o sexto ano, tá? Do Colégio Ateneu. E a gente vai continuar o módulo 8, falando sobre os primeiros habitantes do Brasil, que são os indígenas, né? Os grupos indígenas. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre os caçadores e coletores. A gente está na página 134 e 135, tá? É legal que tem esse mapinha aqui, que dá pra gente ver com bastante clareza como que era a organização, né? Onde que eles estavam organizados, esses grupos. Então, por favor, me acompanhem, tá bom? Então, vamos lá? Os caçadores e coletores. Se vocês repararem, tem uns locais específicos no nosso país que eles estavam mais localizados. Então, a gente tem aqui, ó, a região entre o Piauí e Pernambuco, tinham grupos caçadores e coletores. A região entre o Mato Grosso e Goiás, tá? A região de São Paulo, também no interior de São Paulo, e a região do Paraná. Essas regiões tinham grupos indígenas, caçadores e coletores. O que isso significa? Que eles não tinham desenvolvido, por algum motivo, a agricultura, né? Eles viviam nessas regiões há mais ou menos 11 mil anos, tá? São antigos, grupos antigos. Eles viviam da caça, da pesca e da coleta de alimentos. Então, eles eram seminômades, eles viviam em locais por um tempo, depois saíam, porque eles estavam sempre em busca de alimentos, né? Sempre em busca de possibilidades de se alimentar, de caçar. Então, quando uma região ficava ali mais escassa a alimentação, eles iam para outra região, tudo bem? Esses grupos que viviam nessas regiões, eles são grupos que habitavam espaços abertos, tá? Mas também viveram em cavernas, como os grupos nômades que a gente está citando, né? O que é um grupo nômade? Ele vive numa região onde ele possa se abrigar e de repente ele se muda. Então ele viveu em lugares abertos e vivia em lugares fechados como cavernas, certo? Esses grupos, como eu falei, praticavam a caça, a coleta de alimentos e a pesca. As pesquisas arqueológicas nesses vários sítios arqueológicos que vocês estudaram, elas nos indicam, foram encontrados muitos objetos que esses grupos produziram, né? Então a gente tem instrumentos para caça, para cortar, para raspar, para escavar, para furar. Olhem aqui nessa imagem, na página 134. Tem vários objetos, estão vendo? Tem lanças, boleadeiras, que eram utilizados para caçar. A boleadeira, essas pedras redondas que eles arrumam, né? Eles vão lá e dão uma polida na pedra, deixam no formato que eles querem, para poder jogar nos animais, para poder caçar, tá bom? Eles comiam animais selvagens, obviamente, usavam essas facas feitas de pedra lascada, né? Basicamente, para poder cortar esses animais, essa caça que eles encontravam. Quando os portugueses chegaram na América, tinham muitos caçadores e coletores, grupos indígenas caçadores e coletores. Ao longo do tempo, né, com a exploração dos portugueses, eles foram desaparecendo, foram sendo escravizados e foram desaparecendo. Difícil, né? Complicado. Existe hoje ainda grupos indígenas que são caçadores e coletores, que vivem em regiões que são nômades, que eles vivem mudando de regiões e que ainda colhem, caçam, né, mas não plantam. Ainda existem grupos indígenas assim e ainda nessas regiões, certo? Aí a gente tem outro grande grupo que são os sambaqueiros do litoral. Se vocês observarem no mapa, os sambaqueiros, eles viveram em todo o litoral brasileiro, né? Essa linha vermelha, eu vou fazer assim, fica mais fácil. Toda essa linha vermelha aqui, tá? Então, os sambaqueiros daqui do norte do país, eles viveram todo o litoral até o sul do país. Então, a gente tem povos em toda essa região aqui, sambaqueiros, tá? Que viviam mais ou menos fixados na região do litoral.
O que que isso significa mais ou menos fixados? Eles eram seminômades, tá? Eles não precisavam o tempo inteiro ficar se mudando, porque como eles viviam no litoral, a vida era mais fácil, tinha muito alimento, né? Tem como pescar no litoral. Mas às vezes, né, de tempos em tempos, eles precisavam se mudar e aí eles iam para outra região do país, né? Iam se mudando para o litoral também. Os sambaqueiros, eles viveram então todo o litoral, do Pará até o Rio Grande do Sul. Eles são chamados de sambaqueiros por conta dos locais onde eles viverem, tem um negócio chamado sambaquis. Isso aqui é um sambaqui, ó. Essas montanhas que foram feitas ao longo de milhares de anos por esses indígenas, tá? Muitas décadas e muitos séculos se passaram com eles produzindo esses sambaquis. E como que é feita essas montanhas aqui? É feito com os restos de alimentos, tá? Se vocês olharem de pertinho, são uma série de conchas, de restos de moluscos, de caranguejos, crustáceos, restos de peixes, tudo que eles se alimentavam que adivinham do mar, eles jogavam os restos nessas montanhas. E ao longo de milhares de anos, as montanhas foram crescendo. Além disso, acredita-se que eles enterravam os mortos nesses sambaquis também, tá? Uma forma de homenagear os mortos, né? Eles faziam um cemitério ali, enterravam eles e seus objetos pessoais dentro dessas montanhas de restos de crustáceos e peixes. Todo o litoral brasileiro tem. Normalmente, quem vê os sambaquis acha que é uma pedra, né? Que é uma montanha normal, só que como tá no litoral, que as conchas, que os restos de coisas que tem no mar grudaram ali naquela pedra. Mas não é. Ela é formada por restos de crustáceos e peixes e também de corpos, de ossadas dos sambaqueiros que viviam ali na região. Eu fui na praia, a praia de Ilha Comprida, e lá naquela região tem bastante sambaquis, tá? Então eu já vi um. É bem perigoso, aliás, tentar subir neles, mas os sambaqueiros faziam isso, porque dá pra cortar o pé, né? Pode cortar o pé, porque tem muitas conchas, muitas espinhas de peixe, é meio perigoso. Mas os sambaqueiros, eles utilizavam esses locais, tá? Para além de enterrar seus mortos e jogar os restos dos alimentos, eles subiam, servia também como quase que um pier, né? Eles subiam naquela região, conseguiam enxergar melhor o mar, a terra próximo deles. E são grandes montanhas, tá, gente? Não acha que é um morrinho, não. São morros grandes que eles formavam com esses restos de crustáceos, tá bom? Por isso que são conhecidos como sambaqueiros, porque eles produziam os sambaquis, essas montanhas de restos de peixes, crustáceos e locais de enterrar, de cemitério dos indígenas sambaqueiros. Bem interessante, né? Como eu falei, a gente tem vestígios sobre eles, esses sambaquis, mas também tem alguns objetos que eles produziam, tá? Como armas, arco e flecha, boleadeiras, todos esses objetos para caça e para pesca. Tudo bem? Outro grupo, eles viveram há mais ou menos 2.000 anos, tá? A gente acredita que eles têm de 7.000 anos a 5.000 anos. Então, em média, 2.000 anos atrás, eles estavam vivendo numa grande quantidade aqui no litoral brasileiro. Outro grupo são dos agricultores, tá? Esses agricultores aqui. Os agricultores viveram, vamos lá para o mapinha, para gente saber onde eles viveram aqui no Brasil. Principalmente na Amazônia e também ali, ó, em Santa Catarina, nessa região sul do país, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Próximo à costa, se vocês observarem, né? Então, nessa região aqui e também na região do Amazonas. Os agricultores são aqueles indígenas, grupos indígenas que formavam grupos maiores, eles viviam numa quantidade de pessoas maiores, eles já sabiam plantar, eles plantavam vários tipos de alimentos, né? Incluindo mandioca, arroz, milho, plantas medicinais e outros alimentos, né? Eles viveram principalmente nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eles eram
Eles eram inicialmente caçadores e coletores e depois foram aprendendo, desenvolvendo, observando a natureza, desenvolvendo a agricultura, aprenderam a plantar e aí se fixaram numa região e a partir dali formavam suas casas. Eu acho super interessante da gente pensar que tem casas desses indígenas que moravam 400 pessoas, tá? São ocas enormes, coletivas, o trabalho era coletivo nesses grupos. O que sobrou para a gente estudar desses grupos? A gente tem, por exemplo, a cerâmica, tá? Lembrem-se que eu expliquei para vocês bastante sobre isso, que os grupos sedentários que estão fixados num lugar só, eles sabem trabalhar com a cerâmica. Por quê? A cerâmica não é um objeto para grupos nômades. Ela quebra, né? Se ficar andando, se movimentando. Já para os agricultores é bem mais tranquilo, porque eles se fixam num lugar só e tem o que guardar também dentro desses potes, né? Então, eles ficaram ao longo de todo o território brasileiro, hoje estão mais ali concentrados na Amazônia e no sul do país, né? No sudeste e no sul. Eles usavam esses potes para transportar água, alimentos, guardar mantimentos e até para cozinhar, tá? Aqui na imagem do lado a gente tem uma concepção do que seria um dos grupos do Curruiugu na Amazônia. Eles acreditam que viveram há 110 anos ali, abrigava mais de 1.000 pessoas, eles reconstruíram imaginando que de acordo com os resquícios históricos, que a vila indígena seria desse formato aqui, tá? Grupos agricultores ainda existem muitos, principalmente lá na Amazônia, tá? No norte do país existem muitos grupos agricultores ainda, certo? Aí a gente vai para a página seguinte, página 136, a gente tem uma atividade para fazer, essa aqui, ó. A atividade diz o seguinte, que em 2009 foi lançado o livro Sambaqui, Morro do Peralta, de autoria das arqueólogas Daniela Costa Claudino e Daisy Schunderlich Eloy de Farias. Naquele ano, a revista Ciência Hoje das Crianças anunciou o lançamento do livro com a seguinte chamada: Lembranças de Antigos Brasileiros. Muito legal, né, esse nome? E aí, baseado nesse livro aqui, vocês vão responder essa pergunta. O que são sambaquis? Eu acabei de explicar para vocês. Vocês sabem o que são sambaquis, né? B. Explique o título utilizado pela revista, Lembranças dos Antigos Brasileiros. Por que eles deram esse título? Vocês vão responder bem facinho, vocês respondem rapidinho, tá bom? Muitos povos indígenas. A gente vai continuar estudando esses povos indígenas e uma coisa importante de dizer que como nós temos muitos povos indígenas no Brasil, nós tivemos muito mais, mas ainda temos muito, cada povo desse tem sua cultura. E o que é cultura? Tem a ver com as tradições, tem a ver com as religiosidades, né? Tem a ver com o que eles acreditam, com as vestimentas, nas coisas que eles produzem, comida, forma de plantar, de sobreviver, tudo isso é cultura, né? E cada povo indígena vai ter a sua. Inclusive, uma parte importantíssima da cultura é a língua. Então, vários grupos indígenas brasileiros têm línguas diferentes. Mas algumas línguas são parecidas, mesmo que sejam diferentes. Olha que interessante. E a gente chama isso de grupo tronco linguístico. Tá? Tronco linguístico é aquela língua, é um grupo de linguagem indígena, pertence a um grupo, mas tem várias línguas que têm uma base parecida, tá? Aqui no Brasil a gente tem alguns troncos linguísticos mais famosos, tá? Mais famosos. O Tupi-Guarani é um deles, o Macro-G, o Aruaque, eu não sei se eu tô pronunciando direito, tá, gente? Então, Tupi-Guarani, Macro-G, Aruaque, Pano, Caribe, Tucano e Yanomami. E o Ticuna. Então, são mais ou menos oito grupos linguísticos, troncos linguísticos, que nós temos aqui no Brasil, ou seja, muitos troncos linguísticos, porque temos muitos indígenas. E a gente separou nesses troncos linguísticos, como eu disse, porque as línguas são diferentes, cada grupo tem a sua, mas tem uma raiz ali parecida, o nascimento da língua é parecido e algumas características são parecidas.
E isso é muito interessante. E nós temos grupos indígenas hoje, como eu falei que índio não é tudo igual, eu tinha até anotado aqui, diferentes e muitos que já têm contato, obviamente, com os grupos não indígenas que somos nós, né? Então, temos indígenas nas universidades, temos indígenas na política, temos indígenas em todos os meios e ambientes que os indígenas normalmente não pertenceriam. E isso não quer dizer que o grupo indígena, ou que a pessoa, o índio, seja menos índio, porque ele se inseriu em locais onde a maior parte das pessoas são não indígenas. Tudo bem? Isso não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tudo bem? A gente não pode afirmar nem que índios são todos iguais, nem que se comportam do mesmo jeito e falam a mesma língua, e nem podemos afirmar que uma pessoa deixou de ser indígena porque ela passou a colocar dentro da sua cultura, das suas tradições, coisas que não pertencem ao grupo dela, que pertencem aos não indígenas. Ou só o fato do indígena não estar no espaço indígena, isso não retira dele o título de indígena, certo? O grupo que ele nasceu, o grupo que ele pertence. Então, afinal, o que é ser indígena? Ser indígena tem a ver com a sua ancestralidade, com a sua tradição, com a sua cultura em geral. Então, mesmo que o indígena esteja numa universidade, um local que tem como origem o ambiente não indígena, ele não deixa de ser indígena por estar ali. Se o indígena está com uma camiseta e na frente de um computador, isso não faz dele menos indígena, certo? Isso não faz com que o indígena deixe de ser indígena. Porque o que faz dele ser um índio são as tradições que ele carrega consigo, que estão aqui, ó, representadas no cocar dele, e são também as origens, né? A sua herança histórica e o grupo que ele nasceu, que ele pertence. Normalmente os alunos me perguntam, professora, dá para eu virar indígena? Não, você não nasceu indígena, provavelmente você não pode virar indígena. Raras foram as pessoas que foram aceitas em tribos indígenas para viverem lá e não pertenciam àquele grupo. Raras são as pessoas, tá? Normalmente quem faz isso são sociólogos, tá? Antropólogos, eles fazem isso, vão tentar viver com grupos indígenas para entender como eles funcionavam. Então é bem interessante, mas não dá para você virar indígena agora. Ser indígena, como eu falei, não é o local onde você mora ou as coisas que você tem, que você utiliza. É parte da cultura, da sua ancestralidade, da sua herança histórica, do grupo que você nasceu, né? Então, se você não... Normalmente os meus alunos não são indígenas, mas eu já tive alunos indígenas, isso é muito, muito interessante. Um enriquecimento cultural para toda a escola e para toda a turma. Foi bem legal. Na página seguinte, 138, a gente tem lá o censo no Brasil, falando que só aqui, a partir de 2010, a gente viu que tinha mais de 150 línguas diferentes indígenas. Por isso que elas são divididas em troncos linguísticos, como eu falei para vocês, tá? E que os indígenas que ocupam o território brasileiro hoje são uma parte muito, muito pequena perto do que já tivemos aqui no território brasileiro, né? Tivemos muitas baixas na população indígena. O que isso significa? Muitos indígenas foram mortos, né? Muitos grupos indígenas, muitas vilas indígenas foram destruídas pelo homem não indígena, por questões climáticas, mas principalmente por questões de ambição, ambição dos povos não indígenas, né? Ambição do homem branco para querer destruir e explorar as terras indígenas. Isso acontece até hoje muito, tá? Os agricultores querem invadir a Amazônia para cortar as árvores e fazer terra para colocar boi, para plantar, para tirar minério. Isso é uma forma de explorar uma terra que é dos indígenas. E tem alguns indígenas, alguns grupos que foram assassinados por conta disso na história do nosso país, né? A gente teve lá o seringueiro que trabalhava com os indígenas, o Chico Mendes, ele foi assassinado e até hoje não se tem notícia dele. E ele queria fazer um trabalho sério com os indígenas, para os indígenas trabalharem nos seringais, mas mantendo a floresta, né? E ele foi assassinado. Então,
Acontece muito no Brasil das terras indígenas serem invadidas, os indígenas serem expulsos, e isso é uma ambição, né, econômica de alguns grupos no Brasil e faz com que esses grupos vão desaparecendo ao longo dos anos, né, que é o que acontece, o que aconteceu, o que acontece ainda hoje. Nessa imagem aqui a gente tem dois mapinhas, né, isso aqui é a quantidade de troncos linguísticos no Brasil em 1500, antes de 1500, e a ocupação indígena e os troncos, né, linguísticos hoje. Olha a quantidade, olha a mudança. O Brasil era tomado de indígenas, hoje a gente tem eles espalhados em grupos pequenos ao longo do Brasil, e provavelmente daqui 10, 15, 20 anos vai estar menor ainda se ninguém fizer nada, se a gente não passar a se preocupar com os grupos indígenas. Tá? Uma forma de proteger as terras indígenas e esses povos indígenas é a demarcação de terras. A partir da nossa Constituição, da Constituição que a gente usa hoje, né, a Constituição de 1988, os grupos indígenas, eles têm suas terras demarcadas, ou seja, eles têm direito na justiça de que aquela terra seja daquele grupo indígena e esteja escrito num papel documentado e guardado junto do nosso Congresso, tá? Junto com os deputados e senadores. Ou seja, que eles vão ter quase que a posse daquela terra, né? Como se eles tivessem ganhado aquela terra do Estado ou comprado aquela terra do Estado. Mas eles não compraram, na verdade a terra é deles, né? Então, para fazer isso, eles precisam entrar na justiça e pedir a demarcação da terra. Pedir para os deputados, senadores. E lembrando que até 1988, os indígenas no Brasil não tinham direitos. Eles só vão ter direitos de votar, de participar da política, de se candidatar, direitos à sua terra, à sua língua, à educação indígena, a partir da Constituição de 1988. Antes disso, indígena não era cidadão brasileiro. Olha que louco, né, gente? O povo que deu origem, que ocupou esse lugar inteiro desde sempre, os nativos daqui, eles não eram considerados cidadãos até 1988. E a partir dessa Constituição, dessas novas leis, né, essas leis que regem nosso país até hoje, esses indígenas passaram a ter direito sobre suas terras. Então, eles entram na justiça, é um processo longo, demora, e aí em algum momento eles conseguem demarcar suas terras e evita que fazendeiros, garimpeiros, empresas, indústrias invadam suas terras e acabem com as terras, destruam toda a natureza que tem ali para montar empresas para ganhar dinheiro. Só que como temos muitos grupos indígenas ainda que não têm suas terras demarcadas, isso acontece constantemente, tá? Mineradoras, por exemplo, invadindo territórios indígenas para poder minerar em rios, para poder encontrar minérios em rios, ou a indústria agropecuária para poder acabar com a floresta, né, cortar a floresta e fazer pasto para os gados, né, para vender no mercado. Então é um problema que deve ser combatido, porque os indígenas eles mantêm uma forma de vida com a natureza equilibrada. Eles caçam, eles pescam, eles garimpam, eles vão lá trabalhar nos seringais para tirar a borracha das árvores, mas sempre fazendo isso de uma forma equilibrada, porque eles não fazem para produzir em massa, numa grande quantidade. Eles exploram a terra aos poucos no que eles precisam para suprir a sua necessidade. E isso faz com que essas regiões que tenham indígenas sejam preservadas. A terra, a natureza, os rios sejam preservados. Então, se a gente não proteger os grupos indígenas brasileiros, provavelmente daqui a alguns anos eles vão sumir e essas terras que eles cuidam vai deixar de existir, vão ser destruídas pelo nosso sistema econômico, né? Bom, é uma reflexão para vocês, né, que são jovens, que vão ter que pensar nisso daqui para frente. Página 139, a gente está falando de alguns grupos indígenas aqui no Brasil, tá? Tem alguns que têm terras demarcadas, outros não. Aqui os Guajajaras, tá? Eles habitam o Maranhão hoje em dia, tá? Tem mais ou menos 13.100 pessoas que vivem lá. Eles têm 11 terras indígenas ali na região do Maranhão. Eles praticam agricultura, são agricultores, tem as casinhas deles, ó que bonitinho. As casinhas deles feitas nas terras deles.
Eles plantam arroz, frutas, comercializam. Eles tiveram muitas guerras com os não indígenas. E eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês, que uma dessas indígenas, ela chama Sônia Guajajara, tá? Ela é política, ativista, ela estudou na Universidade do Maranhão, ela é desse grupo, ela é Guajajara, e ela foi candidata a ela foi vice-presidente, né, na chapa do PSOL, junto com o Boulos na última eleição. E ela tem orgulho de ser indígena e hoje está participando da política, né? Ela já foi deputada, então ela é um membro ativo, filósofa, pensadora. Que interessante, né? E o grupo dela ainda vive lá e ela tem como morada esse local lá no Maranhão. Muito legal, né? Tem os Carajás no Tocantins, tá? Mato Grosso e Tocantins, esses daqui, ó. Eles falam o idioma Carajá, eles são chamados também de Ini, além de Carajá, de Ini, tá? Eles fazem cestos inspirados em animais, eles fazem esses cestos de palha com formato de animais que eles conhecem na região e vendem na região, é bem legal, tá? Eles coletam mel silvestre, frutas, eles vendem também esses mels. Eles tiveram um problema muito sério com alcoolismo, consumo de álcool, porque a tribo foi quase destruída durante um período por conta disso. Com contato com os não indígenas, né, a bebida alcoólica ela tem uma dependência, eles não tinham ainda contato com a bebida alcoólica, quando tiveram, teve um surto de dependência alcoólica, que agora está sendo cuidado e tudo mais, né, no passado dos tribos Carajás. Eles costumam fazer ornamentos muito bonitos para o corpo, tá? Nos seus rituais, nas suas tradições. Quando eles vão fazer rituais religiosos, eles usam essas roupas e esses ornamentos. Outro grupo importante são os Yanomamis, que vivem lá na floresta amazônica, tá? Eles são bem famosos, né? A gente conhece bastante. Acho que quando a gente tem uma ideia de indígena, normalmente parece com os Yanomamis. Eles vivem em torno de 20 mil pessoas juntas, né? De 20 a 35 mil pessoas juntas em tribos menores, né? Então eles têm lá suas vilas indígenas. Cada aldeia é formada por várias casas, pode ter até 400 pessoas morando numa oca só, numa casa só, bem legal. As mulheres trabalham com a agricultura e os homens caçam, pescam e etc, tá? Todas as decisões da aldeia são tomadas em grupo, em conjunto, entre esses indígenas. Eles foram afetados durante muito tempo, por conta da expansão econômica do governo federal na década de 70, tá? Porque levou o garimpo das suas terras, então muitos garimpeiros foram para a região que viviam os Yanomamis e acabaram sujando os rios, as florestas e contaminando os peixes, a forma de vida de sobrevivência desses grupos, né? Então é bem complicado. Então eles estão lutando desde 1970 por direitos. Esses grupos participaram ativamente para a formação dos direitos indígenas na nossa Constituição de 1988, tá? E essa terra indígena lá na Amazônia dos Yanomamis, ela foi demarcada no ano de 1992, isso é muito importante. Lembrando que a demarcação de terras é aquela está descrita na nossa Constituição, que é a forma de garantir com que a terra indígena seja daqueles indígenas, tá? É tipo fazer um documento dizendo que aquela terra ali é daqueles indígenas e não pode ser vendida, trocada, nem invadida. Tudo bem? É de propriedade dos indígenas, aquela terra, e daquela tradição e daquela tribo. Outro grupo importante são os Munduruku. Eu não sei falar direito, tá, gente? Mas é Munduruku. Eles vivem às margens do Tapajós, do rio Tapajós, lá no Pará, tá? Eles falam português, mas também falam a língua local, a língua Munduruku. Eles vivem da agricultura e da pesca, alguns trabalham nos seringais também. E tiveram também muito problema com garimpeiros,
que sujaram os rios, eles quase tiveram que mudar de região, porque o rio é a base da sobrevivência deles, né? Eles ainda não têm as suas terras demarcadas, ou seja, ainda não têm direito sobre suas terras. Isso é difícil, né? É complicado. Bom, vocês vão fazer a atividade que tem aqui, atividade sobre a ONG, sobre uma ONG, vocês vão ler sobre essa ONG e sobre o trabalho delas com os indígenas, tá bom? Fazer o teste e a tarefa de casa para eu corrigir na aula online com vocês, tudo bem? Espero que vocês fiquem bem, boa semana a todos, beijinhos e até a nossa aula.